ela não se esgota. Nossa, é maravilhoso isso. Porque o Senhor ainda tem um plano. Amém? O Senhor ainda tem um plano. Não acabou o plano de Deus para mim e para você. Existe uma continuidade. Uma continuidade. E hoje, oh glória a Deus. E hoje, eu estava ali na oração pela manhã, porque os homens oram lá em Santos às 7 da manhã, né? Todos estão sabendo disso, né? Lá em Santos, mas as mulheres estão começando a dar os passinhos novamente, né? Oh, aleluia! E nós estávamos orando e nós estávamos falando sobre o cotidiano, sobre o diário. Porque você sabia que Deus é um Deus diário também? Amém? Deus é um Deus do cotidiano, do diário, é um Deus pessoal. E Ele está preocupado, ou seja, Ele está interessado, vamos dizer assim, não preocupado, mas interessado no seu cotidiano, na sua vida diária. Amém? Então, quando tem esses grandes eventos, essas coisas, essas chamadas, nós comemos bastante do Senhor, mas nós temos que entender algumas coisas sobre esses planos e sobre essas comidas fortes que a gente come, né, nesses dias, né? E eu queria que você abrisse a palavra de Deus ali no livro de 2 Coríntios, se você está aí com a sua Bíblia, alguma coisa, seu tablet, seu celular. Abre aí em 2 Coríntios 3, e no versículo 8. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Deus que está cotidianamente conosco. Que lá no Salmo, que vocês estão estudando Salmos, no Salmo 68 fala que Ele é o Deus que dia a dia leva as nossas cargas. Dia a dia, o Senhor leva as nossas cargas. Amém? Mas não é isso, vamos lá. E que Senhor é esse que... por favor, põe no 7, por gentileza. Que aí a gente começa. Isso, pronto, vamos lá. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito, o ministério do... Diga glória. Isso. Volta lá no 7, por favor. Diz assim: o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Esse ministério da morte é a lei. Amém? É o nosso Antigo Testamento. Não é verdade? Se você for ver, o judeu ainda vive nesse ministério. Cotidianamente. Ele tem que cumprir 600 e blá, blá, blá leis. E a própria Bíblia diz que se ele tropeçar numa delas, ele pecou contra todas. Diga glória a Deus. Glória a Jesus. Isso. Ele tinha, ele conta aqui que era um ministério da morte. E era gravado em pedras. Porque foi colocado, você vai dizer, sim, porque foi colocado, né, nas tábuas da lei, não é isso? Que tinha lá e Deus escreveu. Não, querido. É porque o coração do homem era de pedra mesmo. Era um coração enganoso, a Bíblia diz. Então ele diz que esse ministério era esse serviço, porque ministério é serviço. Então esse serviço era um serviço da morte. E era com letras de pedra. Gravado com letras em pedras. Ou seja, no coração do homem que não era revelado com a graça de Jesus. Amém? Com a revelação de Cristo. Mas esse ministério se revestiu de glória. Esse ministério tinha uma glória.
essa, de quando Moisés subiu ao monte, recebeu a lei, ele veio impregnado da presença de Deus, da presença do Pai, da presença do Criador. E ele falou: não posso descer assim. Eu não posso aparecer para o povo assim. Aí ele colocou uma pré-máscara. Ele se cobriu com um véu. Por quê? Porque aquela glória, ela era desvanecente. Ou seja, ela passava, ela era transitória. Amém? Então o Espírito de Deus está nos ensinando. O Espírito de Deus estava, naquele tempo, já preconizando como ia ser no Novo Testamento. Ele queria dar uma pontinha, sabe? Uma revelação daquilo que viria quando Cristo viesse. E ele diz, o 8, ele diz: como não será de maior glória? Vira para o 7 de novo. Por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. E ele enfatiza: como não será de maior glória? Diga: maior glória. Maior glória. Está em mim. Está em mim. Amém. Então, quando você se apresenta diante da face do Senhor, diariamente, 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 a presença do Senhor fica impregnada em você, por fora, e vai testificar o que já tem por dentro. Porque a restauração, a glória maior, é porque a glória foi feita por dentro. Foi assim que essa glória se tornou maior. Porque ele está fazendo e operando algo que Deus já tinha plantado lá em Gênesis. A palavra de Deus, Deus é muito preciso naquilo que ele faz. Cada vez que os cientistas vão, e cada vez que os neurocientistas também exploram as pessoas, exploram o cérebro, que eles não entendem ainda nem o funcionamento total, eles estão estudando como aquilo que Deus fez funciona. E quando eles olham para o infinito, e quando eles olham para esse cosmos que Deus criou, eles veem a precisão do Pai. Diga: Deus sabe o que está fazendo. Então, o plano do Senhor é um plano de perfeição. Amém. Começou por dentro. E quando nós temos esses eventos, né? E vem aquela carga maior, aquela glória maior, que vem por fora, porque não é porque Deus já resistiu tudo por dentro, que Ele não vai te dar uma carga de fora. Amém? Porque no Antigo Testamento, os reis, profetas e sacerdotes, eles vinham com o Espírito sobre, a glória sobre, mas por dentro ainda não eram aperfeiçoados. Mas Jesus, esse que não se compara, Jesus
veio realizar o plano do Pai. Aleluia. Ele abriu o acesso. E por causa desse acesso, essa chave que você tem dentro, nós podemos andar com precisão na glória maior. Aleluia. E aí você vai dizer, mas como, irmã? Às vezes uma coisa tão simples como você fazer o sacrifício de louvor e de alegria quando as coisas por fora não estão muito bem, por fora não estão aparentando aquilo que Deus é, que é perfeito, melhor, bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito. Mesmo assim você crê. Mesmo assim você age de acordo com aquilo que você crê. Como? Às vezes é só uma dancinha. Às vezes é só um rir. Às vezes é você tirar uma alegria onde não tem por fora. E eu disse lá em Santos, e digo aqui, a alegria é um assunto sério no céu. Ha. A alegria é um assunto sério no céu. Porque o reino de Deus não é feito de cara feia. Não. É justiça em fé, paz e alegria. E como disse o pastor Luciano, paz e alegria andam de mão dada. Mas como isso, querida? Com aquilo que Deus te deu por dentro. Aleluia. Por isso que nada compara ao Senhor. Nem o que veio antes, nem o que virá depois. Nada se compara a Deus no seu plano perfeito. João 6:28. A obra do Espírito em nós, dia a dia, é uma obra de fé e amor. E ele se dizendo, nossa, mas deve ser uma coisa muito difícil, essa glória maior. Dirigiram-se, pois, a ele e disseram, então, Senhor, o que faremos para realizar as obras de Deus? Então Jesus, o que deu acesso, respondeu, a obra de Deus é esta. 2 pontos. Quando aparece 2 pontos, o que você vai ter aqui? Professora de português linda, maravilhosa. Lucimara. É uma definição. Não? Então, vai sair ali algo que você pode confiar. Porque era uma definição, não era de qualquer coisa, não era da irmã Rosane, não era de pastores, não, era do Cristo vivo, aleluia, quem não se há de comparar. E ele disse, a obra de Deus é esta, que você tenha fé naquele que por ele foi enviado. Aleluia. Creia. Diga para o seu irmão, creia. Aleluia. Creia na salvação. Creia na salvação. Quando nós dizemos creia na salvação, nós estamos dizendo creia no sozo. Creia nos pacotes que o Senhor fez para você e para mim. O Deus que de dia em dia leva a minha e a sua carga. Você vem aqui, se reabastece no domingo, pega a palavra e corre segunda, corre terça, corre quarta, corre quinta, corre sexta, corre sábado. Tem que correr com a palavra.
Não vai correr por você, meu querido, mais. Porque um dia você levantou a sua mãozinha, se não levantou, levanta hoje. Aleluia. Está na hora. Está mais do que na hora, já passou da hora, hein? E você vai correr com a palavra. Porque a palavra, ela é viva. Não é uma palavra de um Deus morto. É um Deus que ressuscitou. Ele está à direita do Deus Todo-Poderoso. Creia naquele que por ele foi enviado. Creia naquilo que Jesus falou. Eis que estou vivo. Apocalipse diz, eis que fui morto, mas agora estou vivo. Eis que fui morto. Eita! Você já pensou lá no céu, você dizer, eis que eu já fui morto, mas estou vivo. Aleluia! Entende isso? Que você não vai morrer mais, nunca mais na sua vida. Você é eterno. Ei, não é o eterno que está passando aí nos cinemas, não, querido. É o eterno verdadeiro. Você não morre mais. Essa é uma glória maior. Aleluia. 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 Você está vivo. Todos os dias o Senhor vai lembrar você disso. Todos os dias. Todos os dias. Aleluia. E ele diz, aleluia, 1 Coríntios 2, 7. Esse Espírito vai te levar. Põe o 6, por favor, querido. Oh, aleluia, obrigado. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Quem é experimentado aqui? Você já experimentou a Cristo? Se não experimentou, está na hora de experimentar. Porque você só sabe que o sabor de um pudim, só você comendo ele. E um pudim bem feito, eita glória. Aleluia, fala a Deus, né? Expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste mundo, ou deste século, ou deste cosmos, nem a dos que têm poder desse tempo, que se reduzem a nada. Pode pôr o 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus pré-ordenou, que eu falei lá desde Gênesis, desde a eternidade, para quem? Para a nossa glória. Olha a nossa glória aí. Olha a nossa glória, olha a glória da igreja. Por que ele deu para a igreja? Porque a igreja vem e devolve. É o único que devolve. Só a igreja devolve, porque sabe que não é dela. Então ela devolve para quem é. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo, Ele nos guia todos os dias. Pode continuar, por gentileza, querido. Sabedoria que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles
que o amam. Mas, diga mas, Deus já revelou. Nulo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Pode ir. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E o 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Vamos lá. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Como? Conferindo coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Bora. Quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos. Diga, eu tenho. Eu tenho. A mente de Cristo. De novo, querido, diga, eu tenho. A mente de Cristo. Sabe como você tem a mente de Cristo? Sabe como você tem a glória maior? Com aquilo que está dentro de você. Com aquilo que Ele depositou em você. O seu Santo Espírito. O Espírito Santo que foi dado em Jesus Cristo. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Jesus, quando João Batista esteve aqui, ele fez a obra de abrir o caminho para o Senhor. Ele era a voz que clamava no deserto. No lugar desértico, cresce só coisa abençoada, né? Cresce muita pedra, muito espinho. Mas ele era a voz que clamava no deserto. E ele disse, você é o Messias? Ele disse, não, eu não sou. Eu não sou o Messias. Mas eu venho batizando com água, mas aquele que virá, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. É com esse Espírito Santo e com o fogo que você vai ter a mente de Cristo. O Espírito de Deus, Ele é aquele que não só carrega os fardos, mas Ele desata nó também. Resolve equações difíceis. Coloca os seus frutos. Poda na hora e no lugar certo. Sendo o jardineiro do Senhor. Amém? E a glória, a palavra de Deus diz que é de glória em glória. Aleluia. A gente pode ter N exemplos. Eu vou te dar 2. Neemias era um copeiro do rei. Mas ele tinha um coração. Vou te dar um exemplo no Velho e outro no Novo. No Velho, Neemias era um copeiro, um cooperador. Amém? Que fazia trabalho diário, de estar lá, servindo o rei, experimentando as coisas. Um cozinheiro, um copeiro, um servidor. Trabalho comum. Mas ele se interessava pelas coisas do Senhor.
Ele tinha o coração no Senhor. Ele tinha um coração em Jerusalém, naquilo que interessava ao Senhor, no plano do Senhor. E quem está com o coração no plano, o Senhor coloca dentro do plano. Diga, eu faço parte do plano de Deus. O plano de Deus é o resgate do homem. É o resgate. Deus não quer viver longe de ninguém que se chame ser humano. De nenhum deles. Chama de criaturas que Ele fez. Criações dEle mesmo. Pedaços dEle mesmo. E Neemias entendeu isso. Como está Jerusalém? Como está? Os que foram visitar voltaram e deram notícias não muito agradáveis. Disseram, olha, os muros estão derrubados e as portas estão queimadas. Os muros eram as proteções, aquilo que cercava Jerusalém. As portas eram um lugar de acesso, não havia mais. Ao contrário, qualquer um entrava. Será que tem alguém assim hoje aqui? Qualquer um entra. Será que tem alguém igual Neemias, que vai se preocupar com isso? Que vai se interessar por aquilo que Deus se interessa? Em passar a salvação? Em consertar muros e portas queimadas e vontades destruídas? As portas significam as vontades que você abre ou não. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou cear com ele. A vontade é a porta. As portas estavam queimadas e Neemias chorou. Neemias era um intercessor. Ele chorou pela situação que ele viu. Será que nós estamos indiferentes às situações que nós temos visto e não agimos de alguma maneira? Não fazemos como Neemias, pelo menos ir a Deus? Pelo menos ir orar sobre isso? Porque imediatamente Neemias foi orar. E ele entrou num jejum e orou e colocou isso diante de Deus. Do Deus que leva todos os dias as nossas cargas. Não era a vontade de Deus ver a Jerusalém daquela forma. E Neemias entendeu isso. Ele primeiro foi orar e ouviu a Deus. E ele iniciou então um movimento. Ele não ficou parado na oração, ele não ficou parado naquilo que ele recebeu. Deus disse, vai. Deus respondeu Neemias. Deus nunca vai deixar você fora, sem resposta nenhuma. Mas Ele quer que eu e você levemos as demandas a Ele. Porque Ele resolve. Às vezes nós não temos como resolver, mas Ele resolve. E Ele disse, eu vou te dar graça diante do rei. E realmente ele recebeu graça. Realmente, o rei deu tudo que ele precisava.
52 dias, não foram anos. Em 52 dias, a obra estava completa. Aleluia! O plano de Deus, onde Ele está inserido e você está respondendo, e o céu e a terra se conectando, é rápido e eficaz. É eficaz. Aí você vai dizer, mas irmã, eu estou lutando há tanto tempo com esse problema. Eu vou te dizer. Leia o livro de Neemias. E como ele recebeu as instruções do Deus vivo. Ele separou, ele colocou, eu não vou ler tudo para você. Ele teve um plano. Ele entrou no plano de Deus, ele chegou e viu as instruções. Nossa, estão atacando nesse lugar. E não foi fácil não, meu querido, porque, diga Deus, tem opositores. Isso. Mas ele é vencedor e ele só pode dar aquilo que ele tem. Por isso você é muito mais que vencedor. Porque ele é vencedor. Se levantaram Sambalat, Tobias, Gesem, blá 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 daqui, conversinha dali, persuasões daqui, conversas dali. Vem, Neemias, vem aqui, entra no templo, faz isso, faz aquilo. Não, eu estou realizando uma grande obra. Diga, as instruções virão dia a dia. Isso, dia a dia. E aí ele levantou um com espada, outro a mão com a ferramenta. Trabalhando na ferramenta e trabalhando na defesa. E ele conseguiu. E terminou a obra em 52 dias. Aleluia. Diga para o seu irmão, não tenha pressa. A boa mão do Senhor, diga para ele. Está com você. Yes. A boa mão do Senhor. Aleluia. 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 Diga, o plano de Deus é personalizado. Isso. É por isso que a instrução do Senhor não é a mesma para mim do que para a Vanessinha, do que para você, para ele. Por isso nós precisamos nos chegar a Deus. Paulo também estava dentro do plano de Deus, lá no Novo Testamento. E Deus deixou coisas claras para ele no início. Ele falou, eu vou te fazer ministro. Eu vou te fazer ministro, meu. E instrumento. Mas você vai ver, como diziam meus antigos, com quantos pauzinhos se fazia uma canoa. O qual é preciso sofrer para entrar no reino. E eu vou te fazer ministro para você ir aos gentios, mas você também falará a reis. E assim aconteceu. Diga, eu faço parte do plano de Deus. Um plano maior. Para a glória maior. Isso. Paulo recebeu o plano e não desistiu. Porque nós queremos às vezes parar e desistir. Porque nós não estamos indo buscar o plano de Deus. Temos que ir buscar o plano. Dia a dia. Diga, o plano é personalizado. Isso.
A Bíblia diz lá em Coríntios que ele começou a descrever. Vocês não estão entendendo. Eles são apóstolos, mas eu sofri prisões, eu sofri naufrágios, eu sofri açoites, eu sofri nas rejeições do povo de Deus, o povo que ele amava, que ele dissesse, olha, assim, eu vou trocar a minha salvação pela salvação do meu povo, de tanto que ele amava os judeus. Que amor é esse, né, querido? Mas quando ele estava, como ele estava recebendo diariamente o plano de Deus, ele pôde na prisão, no cárcere, salvar o carcereiro e a sua família. Lanhado, de açoite, nas costas, ele pôde cantar louvores a Deus. Ele pôde, querido. Será que essa situação que está te prendendo, que está te pondo numa prisão, não está deixando você louvar? Não está deixando você fazer o sacrifício? Deus manda nós fazermos sacrifício de louvor. Hebreus 13:15, põe aí, por favor, querido. Aleluia. Estou terminando já. Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, então. Por meio de Jesus, diga, por meio de Jesus. Por meio de Jesus, então, ofereçamos a Deus, diga de vez em quando. Não é de vez em quando. Você está acordado, aleluia. Sempre, diga sempre. Sempre sacrifício de louvor. Uma vida de alegria. Uma vida de alegria, ela vem da alegria que você tem do seu sozo, da sua salvação. Aleluia, do sozo. Olha, amado, o que é sozo? É salvação, cura, libertação, preservação. Todo aquilo que Deus colocou, porque está dentro do plano de Deus fazer isso. E para Ele é comum se você fizer isso. Sempre o sacrifício de louvor, que é um fruto. Fruto de uma boca que confessa o seu nome. O fruto vem do Espírito de Deus. Foi isso que Paulo fez. Paulo entrou no plano. Paulo ficou no plano. Paulo ficou no plano na prisão. Paulo ficou no plano no julgamento. Paulo ficou no plano no naufrágio. Paulo salvou ele e 276 pessoas que estavam dentro do navio. Diga, Deus, conta comigo. A expressão aqui de louvor, sacrifício de louvor, quer dizer todas. T-O-W. Toda. Em grego. E fala que quando nós louvamos, é uma adoração e é um sacrifício que Deus recebe da sua vida. Deus recebe dos seus lábios. Deus recebe da sua boca. É aquilo que eu falei, a igreja que devolve para o Senhor. Amém, querido? E eu vou te dizer uma coisa. Se no meio da tribulação Neemias pôde entrar no plano, é porque ele estava focado no plano. Se no meio da tribulação de estar preso, de estar dentro de um cárcere, coisa que a gente não entende muito bem o que é. Eu posso dizer para você em outros tipos de prisões. Mas se Deus está no meio daquela prisão, se Deus está no meio do seu dia a dia,
Se Deus está no meio desse plano, se você está dentro do plano, se você está inserido no plano, mergulhado no plano, você vai ter uma glória maior. Essa é a glória maior. Essa é a glória que liberta. Essa é a glória que salva. Essa é a glória que justifica. Essa é a glória que cura. Eu vou contar um pequeno testemunho de uma mulher que era missionária na China. Foi a Lilian Yeoman que descreveu o que aconteceu com ela. Ela estava trabalhando na China em missões e um outro missionário começou a falar com ela, a ministrar para ela: você tem que estar diante de Deus e colocar essa doença que você está, porque ela estava doente. Ela estava com varíola e ela estava com muitas dores, porque eram muitas. Não sei se você já viu essa doença. Ela dá umas pústulas na pele e se levantam. Muitas delas estavam cobertas com aquilo na China e ela não podia mais pregar o evangelho ali. E ela estava muito triste com isso. Mas esse missionário disse para ela se colocar diante de Deus, no plano de Deus. E ela recebeu uma resposta. O Senhor disse: eu tenho 2 cestos aqui com você. Um cesto está cheio dos seus diagnósticos. Está cheio dos papéis, dos exames. E o outro cesto está meio vazio, que são os seus louvores. E ela disse: Senhor, eu vou melhorar isso. E ela começou a louvar. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. E o médico disse: não, você tem que ficar quietinha. Você tem que ficar parada. Você não pode nem ficar falando. Não, o Senhor falou que o meu cesto estava vazio. Eu preciso encher o meu cesto. Eu preciso encher o meu cesto de louvor. E ela começou: obrigado, Senhor, pela minha cura. Obrigado, Pai, eu te louvo. E cantou a Deus como Ele era: Deus de cura, Deus de amor, misericordioso, bom e compassivo, que não se irá perpetuamente, mas é bondoso, bondade e misericórdia me seguirão. E ela cantou tanto que até as enfermeiras começaram a louvar junto com ela. Porque o louvor contagia. Eu creio que aqueles homens na prisão com Silas e Paulo, que oravam e cantavam, provocou um terremoto. E passou um dia, 2 semanas, 3 semanas, e elas louvando, e até as enfermeiras, até que a atmosfera mudou, como mudou ontem aqui neste lugar. Porque o louvor, o Senhor habita no meio dos louvores, e aonde Deus está, o negócio muda. Eu digo que esse seminário mudou a atmosfera dessa cidade. Eu creio num Deus poderoso. Em 3 semanas, ele mostrou novamente para ele. E disse: olha, eu vou louvar tanto, que o meu cesto vai encher. E vários dias ela ficou louvando, e engrandecendo o nome do Senhor. Até que... E ela disse: por que você está louvando tanto? O médico disse: você vai ficar ruim, você vai ficar doente, você está se esforçando. E o Senhor falou para ela: quantas pústulas você tem aí? Louve por cada uma delas.
Como ela tinha muitas, ela louvou e louvou e louvou. Dentro do plano, o Senhor tinha dado uma palavra. O Senhor tem dado uma palavra para você. Segue e corre com ela. Corre com a tua direção. No mesmo dia em que ela viu o cesto de louvor cheio, em que o cesto dela foi mais pesado do que os dos diagnósticos, ela foi tremendamente, miraculosamente livrada daquela doença. Não ficaram nem cicatrizes. Porque o que Deus faz, o plano de Deus é perfeito. É perfeito. Aleluia. O plano de Deus para você e para mim é perfeito. Fique de pé. Deus tem uma visão. Deus tem uma missão. Deus tem um plano. E esse plano é de glória maior para você e para mim. É um plano de alegria. É um plano de paz. É um plano de cura. Oh, glória! Oh, aleluia! Você está dodói? Você está doente? Você está enfermo? Levante sua mão aí no seu lugar, se você está com alguma enfermidade. Fique com a sua mão levantada se você está com alguma enfermidade. Coloque diante do papai. Esse é o Deus que carrega. Ele carrega, Ele carrega, Ele carrega, Ele carrega. Ele levou a sua doença e ainda está levando, porque Ele ainda intercede. Ele ainda intercede. Ele ainda intercede por você. O Senhor diz: seja curada agora, agora. Agora, você está com alguma dor? Se está agora com alguma dor, eu vou pedir que você venha aqui. Agora, se você está com uma enfermidade que já vem há algum tempo, eu vou te dizer, o Senhor carregou no passado, já levou a sua enfermidade, mas Ele ainda está levando. Olha, Ele quer... Você pegou ela de volta? É? Não. Hoje o Senhor diz: não, eu quero levar, você me dá? Foi a pergunta que Ele fez para aquele cego, que é: queres ser curado? Deus não invade vontades. Queres ser curado? Queres ser curado? Quem quer ser curado? Entende que o Senhor é aquele que leva os nossos fardos todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Pode vir. Se você não tiver com dor e tiver com enfermidade, entrega agora essa enfermidade. Ela tem um nome. E o nome de Jesus está acima dessa enfermidade, querido. Não receba isso não. É normal, é comum, um monte de gente tem. Não precisa. Eu preciso também ser curada de coisas. Mas no dia a dia, o Senhor tem levado os meus fardos. E vai levar os seus também. Vai levar os seus também. Será que você pode ser que nem Paulo e salvar 276? Levante suas mãos e ajude aqui.
Deus conta com você para levantar coisas, levantar propósitos, irmão, levantar propósitos poderosos na terra. Ézer vai te ajudar. Ela é ajudadora, mas Deus tem um propósito contigo. É maior do que tu pensa. Os planos dele, eles vão sendo revelados aos poucos para a tua vida. Aos poucos. Chega mais perto. Chega mais perto. Tem coisas que Deus vai falar no teu ouvido. Vai revelar no teu ouvido. Faça assim e assim. Não vai demorar. Não vai demorar. Não tenha medo, porque ele vai falar e você vai, mas isso é muito grande. Não tenha medo. Obrigado, Pai.